E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos de novo para resolver mais um exercício rápido naquela ideia de exercícios rápidos que sejam interessantes. Hoje a ideia é fazer um exercício de geometria analítica que apareceu numa aula com uma aluna minha agora, no finzinho do ano. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia, enunciado de exercício, tópico que vocês acham interessante comentar, tá aqui o contato se vocês quiserem. Ou lembrando, se vocês preferirem, vocês podem postar um comentário aí e no futuro a gente faz exercício sobre os temas que vocês propuserem. Bora lá, vamos começar o de hoje? Começar, obviamente, pelo enunciado. O enunciado é: determine a distância entre as retas R, que é 2, 3, menos 2, mais T vezes menos 2, 0, 1, e S, menos 1, 0, menos 3, mais W vezes 1, 1, menos 2. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber de alguns fatos. Primeira coisa, como calcular um produto vetorial? O produto vetorial de dois vetores, ele é um vetor que é dado como resultado deste determinante. A gente põe na primeira linha IJK, na segunda linha as coordenadas x, y, z do vetor U, na terceira linha as coordenadas x, y, z do vetor V. O resultado disso vai ser um vetor, tudo que tem i está na primeira coordenada, o que tem j está na segunda, o que tem z está na terceira, e isso é o vetor dado pelo produto vetorial. A gente também vai precisar do produto escalar entre dois vetores, que é dado simplesmente pelo x do primeiro vezes x do segundo mais y do primeiro vezes y do segundo mais z do primeiro vezes z do segundo. Além disso, a gente também precisa saber como calcular a perpendicular comum entre dois vetores, que é meramente o produto vetorial. O produto vetorial dá a perpendicular comum entre os dois vetores que você tinha no começo. A gente também precisa da fórmula de projeção entre dois vetores, que diz que a projeção do vetor U sobre o vetor V é o produto escalar de U por V, dividido pelo produto escalar de V por V. Tudo isso aqui vai ser um número, e é isso vezes o vetor V. Essa fórmula, de acordo com o livro que você tem, ou com o professor, ela tem um formato alternativo, que diz que a projeção de U sobre V é o produto escalar de U por V, dividido pela norma de V ao quadrado, tudo isso vezes o vetor V. As duas coisas são equivalentes, é só uma questão de notação, de livro, de professor, de lugar que você estuda. Outra coisa que a gente precisa saber é como determinar a distância entre duas retas que não são paralelas. Se essas retas forem paralelas, a ideia é pegar um ponto de uma das retas, ver a distância desse ponto até outra reta. E aí você não precisa de equação de reta, você usa a distância de ponto a reta, que é mais simples. Para duas retas que não são paralelas, aqui eu desenhei duas retas reversas, para a gente ter ideia, que não estão no mesmo plano. Primeira coisa, a gente acha a perpendicular comum, e depois de achar a perpendicular comum, a gente toma um ponto em cada reta, que estão destacados aqui em laranja. Eu acredito que tenha ficado bom aí no vídeo. E a gente cria um vetor que liga um ponto genérico da primeira reta com um ponto genérico da segunda, virando esse vetor laranja aqui. Aí, esse vetor, a gente vai projetar ele sobre a perpendicular comum. Esse primeiro ponto da reta aqui, ele viria parar aqui. Segundo ponto da reta, projetando ele na perpendicular comum, ele vai vir aqui. E a gente tem esse vetor, que sobrepondo os dois desenhos, ele se tornaria esse vetor verde aqui. Esse vetor verde, ele conecta as duas retas pelo menor caminho possível. O tamanho desse vetor é a distância entre as duas retas. E se a gente for equacionar, seria dizer que a distância entre as retas é a norma da projeção do vetor que conecta um ponto A genérico da reta R com um ponto B genérico da reta S, projetado sobre a perpendicular comum, que é o vetor diretor de R e o vetor diretor de S, do produto vetorial, que é a perpendicular comum deles. Apesar do desenho ter retas reversas, se as retas fossem concorrentes, que é outro caso que elas não são paralelas, a distância seria zero, e nessa fórmula a projeção daria zero, que a gente teria só um ponto. Essa fórmula também vale independente das retas se cruzarem ou não. Vamos resolver o exercício propriamente dito. Primeira coisa, vamos começar com as equações das retas, que foram dadas lá no enunciado. A partir da equação da reta, a gente pode extrair um ponto de cada uma das retas. No caso, para a reta E, essa aqui é o ponto inicial dado. E a gente também pode extrair o vetor diretor da reta, que é o que multiplica essa variável t ou w, de acordo com cada uma das retas. Então aqui a gente tem o ponto A na reta R, dado por 2, 3, menos 2. O ponto B da reta S, que é menos 1, 0, menos 3. O vetor diretor de R, menos 2, 0, 1. E o vetor diretor de S, 1, 1, menos 2. Com isso, a gente pode determinar a perpendicular comum das duas retas, fazendo o produto vetorial entre os vetores diretores. A gente arma o determinante, I, J, K, coordenadas do primeiro vetor, coordenadas do segundo. Aí aqui, resolver determinante, cada um tem um jeito de fazer. A ideia, você está acostumado a copiar das colunas, copia das colunas. Se você desenha aquelas borboletas, desenha a borboleta. Mas, eventualmente, fazendo o determinante, a ideia é que a gente chegue no vetor menos 1i
menos 3j, menos 2k, ou menos 1, menos 3, menos 2. Esse é o vetor perpendicular comum dos dois. Além disso, a gente pega um ponto de uma reta, um ponto de outra, e cria o vetor conectando os dois. Qualquer vetor para dois pontos é as coordenadas do ponto final menos a do inicial, que a gente tem menos 1, menos 2 dá menos 3, 0 menos 3 dá menos 3, menos 3 menos menos 2 é menos 3 mais 2 dá menos 1. E agora a gente pode calcular o vetor que projeta esse vetor, que seria aquele vetor laranja no nosso desenho inicial, sobre a perpendicular comum. Para isso é usar a fórmula de projeção, a projeção de menos 3, menos 3, menos 1 sobre menos 1, menos 3, menos 2 é o produto escalar entre esses dois, dividido pelo produto escalar de menos 1, menos 3, menos 2 por ele mesmo, tudo isso vezes o vetor menos 1, menos 3, menos 2. Aí o produto escalar é fazer o primeiro vezes o primeiro, menos 3 com menos 1 dá 3, o segundo vezes o segundo, menos 3 com menos 3 mais 9, o terceiro com o terceiro, menos 1, menos 2 dá 2, e somar. Embaixo a mesma coisa, menos 1 com menos 1 dá mais 1, menos 3 com menos 3 dá mais 9, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. 3 com 9 com 2 dá 14, 1 com 9 com 4 também dá 14, então a gente tem 14 14avos, ou 1 vezes o vetor menos 1, menos 3, menos 2. Quer dizer que esse é o vetor projeção de AB sobre a perpendicular comum. Finalmente, a distância entre as setas é o tamanho desse vetor. E a gente calcula o tamanho desse vetor fazendo Pitágoras com as coordenadas, que é raiz de menos 1 quadrado, mais menos 3 quadrado, mais menos 2 quadrado, ou raiz de 1 mais 9 mais 4, também conhecido como raiz de 14. Essa distância, esse é o resultado final, a gente dá um destaque, depois mais destaque ainda, e está resolvido o nosso problema de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. É um exercício legal de geometria analítica, determinar a distância entre retas reversas. Essa mesma ideia também poderia ser usada para determinar a distância entre reta concorrente. Para retas paralelas esse método não funciona, mas isso já foi comentado, a gente pode fazer o exercício disso no futuro, com distância entre retas paralelas. E se você tiver alguma ideia para exercício, alguma sugestão, você sempre está livre para escrever aí nos comentários. Ou se preferir entrar em contato comigo, tá aqui os dados para entrar em contato. E espero ver vocês no futuro com outro exercício de outro tema. Até a próxima!